e para a glória do Senhor. Porque sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui Ele sustentou as nossas vidas. E esse é um tema, que nós vemos que precisamos meditar nele todos os dias. Porque Ele está dizendo: crescei antes, crescei na graça. Ou seja, a palavra graça, se nós formos procurar o significado, favor ou benevolência. Mas nós vamos aplicar ela no termo teológico, que quando se refere à Bíblia, graça vai simbolizar favor imerecido. Ou seja, é aquilo que Jesus fez por nós na cruz, que nós não merecíamos. Mas Ele fez, como está em Efésios 2:8, nos fala sobre essa graça, que não vem de nós, mas é o dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorifique. Mas entenda que Pedro aqui ele está se referindo a algo que nós precisamos crescer. Ou seja, não é saber somente que nós não merecemos esta graça, mas é entendermos o propósito. O que esta graça realmente ela vai significar para as nossas vidas. E a graça do Senhor ela tem vários significados, várias coisas para que eu venha entender que eu não mereço. Mas Jesus me escolheu. Jesus olhou para mim. E nós vemos que Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz isso. Não foste vós que escolheste a mim. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Ele nos chamou. E Ele nos nomeou. Então entenda que por nós estarmos aqui, a escolha é dele. Por você ter saído da onde você saiu, a escolha é dele. E quando o Senhor Ele nos escolhe, é porque Ele tem algo grande para realizar em nossas vidas. E algo tremendo. Mas eu preciso entender o que Pedro estava tentando dizer aqui. Crescer na graça. E eu tenho que entender que a graça é um favor que eu recebi do Senhor. E o que ela pode ser feita em mim? A graça em mim, ela pode ser feita como um favor que eu posso beneficiar ao próximo. Ou seja, não, mas o próximo não merece. Sim, eu também não merecia. Mas Jesus me alcançou. E a primeira forma da graça que eu quero que você entenda nesta noite é a graça muitas vezes, sabe para quê? Para nós não entrarmos em contenda, em confusão, em briga. E esse é um termo que nós usamos todos os dias. Está alguém ali tentando tirar nossa paciência, falando muito, nós olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, me dá graça. Por que dá graça? Porque você não quer brigar, você não quer discutir. Você não quer sair da sua fé, você quer permanecer firme. Então entenda que quando o apóstolo Paulo, Pedro ele estava dizendo, crescei na graça, é porque em alguns momentos de nossas vidas, nós vamos precisar desta graça, mas não é para nós, mas é para favorecer alguém. Daí quem sabe aquele que está querendo brigar com você, contender com você, enganar você, você pode olhar para ele e dizer, mas ele não merece. É por isso que crescer na graça é isso. É entender que ele não merece. Graça é favor imerecido. Ele não merece. Mas a graça que está em mim e a graça que o Senhor me deu é um favor que eu vou fazer para o meu próximo. Aleluia! É um favor que eu vou fazer para ele. Então crescer na graça muitas vezes é isso. É para nós aprendermos a suportar as afrontas, a suportar as contendas, a suportar as dificuldades. E a hora que você está a ponto de explodir, você diz, Senhor, me dá graça.
E sabe que o Senhor vem? Ele vem com a graça sobre a sua vida. Não porque você merece, mas porque Ele vem em você, um canal de bênção para alcançar aquele que não merece. Eu e você, nós já fomos alcançados pela graça. Já fomos alcançados. Mas será que a graça que está em nós conseguimos alcançar alguém? Quando nós entendemos realmente o propósito de crescer na graça, porque quando eu aprendo a graça é porque eu aprendo a me parecer mais com Cristo. Eu aprendo a me aproximar mais dele. E quando ele olhou para nós, ele disse: esse não merece, esse não merece, esse não merece, mas eu vou morrer por eles. É como a Bíblia diz em Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento é esse? Crescer na graça. É um sentimento de graça. É você olhar para a pessoa que está lá fora, muitas vezes perdido no mundo do pecado, e você olha para ele e diz: ele não merece minha atenção, ele não merece o meu respeito, ele não merece a minha gratidão. Mas como eu estou crescendo na graça, eu vou fazer isso por ele. Eu vou fazer isso por ele. E por que nós vamos fazer? Porque um dia Cristo fez por nós. Então, se é haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, esse sentimento de graça pela humanidade, por que eu não posso começar a crescer na graça? E a hora que eu for brigar, a hora que eu for discutir, eu digo: não, Senhor, me dá graça, me ajuda a suportar, me ajuda a permanecer firme. E esse é um tempo que eu creio que todas as pessoas, a maioria usa. Ela olha para o outro e diz: não, hoje eu não quero sair da graça, eu não quero, eu quero permanecer. Por quê? Porque nós estamos o quê? Crescendo, amadurecendo. E a maior dificuldade do cristão hoje é essa, é entender que muitas vezes a sua vontade, o seu desejo, quem sabe faz ele perder a graça. Que fazer aquilo que ele quer, ou fazer aquilo que ele tem razão, faz ele perder a graça. E por que faz ele perder a graça? Porque ele olha para a pessoa e diz: você não merece. Você não merece estar aqui. Você não merece que eu te aconselhe mais. Então, na verdade, eu não entendi o que é graça. Eu não entendi ainda. Porque crescer na graça é quando eu entendo: ele não merece, mas eu vou dar para ele, como um dia Jesus deu para ele. Eu vou fazer como Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A graça é isso. A graça não é comprada por dinheiro. A graça foi adquirida pelo sangue de Jesus na cruz. Glória a Deus! Só que um dia essa graça nos alcançou. Mas o que nós fazemos com ela? Entende que quando Pedro estava relatando sobre crescer na graça, é porque ele estava dizendo: nós precisamos amadurecer espiritualmente. Precisamos entender que um dia a graça, esse favor imerecido, veio até mim, mas ele parou em mim. E eu não consigo compartilhar ele com ninguém. Fica só comigo. Eu acho que só eu mereço o favor imerecido. Eu acho que só eu mereço ser perdoado. Eu acho que só eu mereço ser suportado. E muitas vezes a graça ela vem até nós, para que esse favor nós possamos compartilhar com o próximo. Porque você quer fazer a diferença na vida de alguém, dê graça para ele. Verdade, Deus. Aleluia. Leve a graça até ele. Ele vai dizer um monte de coisa para você. Ele vai falar um sermão para você. Mas você vai olhar para ele e fazer como Jesus ele faz conosco. Abrir os braços e dizer: mas eu te amo em Cristo Jesus.
E quem sabe ele vai dizer para você, eu não mereço. Ele vai dizer, eu também não merecia. Mas Jesus me alcançou e Ele quer alcançar você. Isso é ter graça. É para nós não brigarmos, não contendermos muitas vezes. E muitas vezes o sentido da graça, sabe quando ele vem para as nossas vidas? É quando nós queremos abandonar tudo. Abandonar o casamento, abandonar os filhos, abandonar tudo que você fez. E aqui nós estamos perto para abandonar no Senhor. Me dá graça. Aleluia, Deus. Para mim não abandonar. Só que muitas vezes num relacionamento, em um casamento entre mãe e filhos, é um relacionamento que muitas vezes nós precisamos entender, sabe por quê? Porque tem pessoas que olham para casa e dizem, mas ninguém me ajuda, ninguém faz nada, fiz tudo eu, vocês não me merecem. Eu vou embora, vou deixar todo mundo, eu vou abandonar, porque aqui ninguém merece. Mas é isso mesmo. Eles não merecem. Mas como você tem graça, você faz isso por eles. Porque é um favor imerecido. Quantos casamentos são destruídos porque o esposo olha para a esposa, você não me valoriza, você não me merece. Sabe por que faltou graça? Nós não merecíamos, mas assim Jesus nos amou. Muitas vezes olhamos e dizemos, você não merece, eu vou abandonar. Eu vou deixar você, eu vou construir outra família, eu vou para outro lugar. E sabe o que eu digo para você nessa noite? Não. Mesmo que ele não mereça, ela não mereça, continue amando. Tenha graça, favor imerecido. Ele não merece, mas eu continuo amando. Aleluia! Ele não merece, mas eu não vou abandonar. Ela não merece, mas eu não vou embora, eu vou ficar aqui. E por que eu vou ficar? Porque a graça do Senhor está em mim. E eu entendi que ela não merece, mas o que está em mim é para mim e para a pessoa. É porque muitas vezes não queremos compartilhar a graça que está em nós. Quem sabe até mesmo dentro da nossa casa. Quantos pais, quantas mães colocam seus filhos para fora porque já não suporta mais? Não, você não merece, vai embora, não aguento mais você aqui. E depois nós viemos até a igreja e olhamos para Cristo, dizendo, Senhor, me perdoa. Entenda que a graça muitas vezes já nos alcançou, mas Ele quer que nós usamos para alcançar o próximo. Aleluia! Isso é crescer na graça. É quando eu entendo que eu não vou expulsar ninguém da minha vida, mas eu vou acolher todo mundo para perto e dizer, você não merece ser meu amigo, você não merece isso, você não merece, mas eu estou aqui. Não é por merecimento, é porque eu aprendi a crescer na graça e eu estou aqui para fazer. Crescer na graça é quando nós entendemos isso, que não precisamos ter um divórcio, que não precisa abandonar ninguém, mas podemos estar próximo e perto de todo mundo. Graça não é concordar com aquilo que é errado, mas graça é amar aquele que está errado. Graça não é aceitar aquilo que ele está fazendo, mas graça é entender que mesmo ele fazendo, você continua amando e continua perto dele. Isso é graça. E nós precisamos desta graça um dia. Que nós possamos aprender e integrar essa graça para as pessoas. Eu não sei como que está o seu casamento, como que está a sua família. Essa graça para o Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai te dar graça e nunca mais você vai olhar e dizer, você não me merece. Porque todas as vezes que você olhar, você vai ver, Ele não te merece. Mas a graça que está em você vai alcançar Ele.
Porque entendemos que Pedro está dizendo crescer aonde? Na graça. Nós temos que crescer. E a terceira forma da graça de crescer que eu quero falar nessa noite é sobre crescer na graça para permanecer na presença do Senhor. Quantas vezes chegamos na igreja e dizemos: Senhor, eu estou aqui só pela graça. Porque não tem mais força, não tem mais ânimo, não tem mais incentivo, não tem mais expectativa. Mas você diz: Senhor, mas eu vou lá pela sua graça. Eu continuo indo pela tua graça. E isso muitas vezes é crescer na graça. É quando nós entendemos que chegamos aqui, olhamos: Senhor, eu não mereço estar aqui, mas a tua graça me trouxe. Aleluia. E é quando o Senhor ele olha para as nossas vidas e diz: eu vou dar força ao cansado e multiplicar o poder daquele que não tem nenhum. Por quê? Porque mesmo cansado, mesmo fatigado, mesmo entristecido, mesmo sem ânimo, você diz: mas eu preciso estar na casa do Senhor. Aleluia. Eu preciso buscar. Eu preciso. E chega aqui, muitos não têm força nem para orar. Dobra o joelho, não sai nem palavras. Mas você diz: Senhor, só pela tua graça. Você já ouviu isso muitas vezes? Mãe, as coisas. Está só pela graça. Sabe por quê? Ele está dizendo: só está por um fio. Mas enquanto estiver nesse fio da graça, não vai acontecer nada. Aleluia. Porque o Senhor vai olhar para você e vai dizer: você não merece, mas eu vou fazer por você. Eu vou fazer na sua vida. Eu vou te ajudar. E muitas vezes é essa ajuda que nós não buscamos do Senhor. Não queremos fazer, mesmo sem força, mesmo sem ânimo. Venha para a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você entrar aqui, vai ter uma palavra de ânimo para você. Vai ter um testemunho para aumentar a sua vida. Vai ter algo de Deus que vai fazer você sair daqui não da maneira que você chegou, mas você vai sair daqui forte, corajoso e firme. Por quê? Porque a graça, ela nos alcança. Então entenda que quando Pedro estava dizendo crescer na graça, ele estava dizendo isso. Aprenda a suportar. Aprenda a não desistir. Aprenda a não entrar em contenda. Isso eu preciso aprender. Eu preciso crescer e amadurecer. Que diariamente pessoas vão chegar até mim e vão tentar roubar a graça que está sobre a minha vida. Vão chegar até mim e vão tentar roubar aquilo que o Senhor colocou em mim, porque eu não merecia. E eu preciso estar o quê? Firme. Aí é que vem a segunda parte. Quando eu entendo o que é graça, agora eu vou começar a entender o que é crescer. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça eu sei o que é. Ela me alcança, eu não mereço. Mas eu vou ficar dependendo da graça todos os dias? Não. Eu vou amadurecer. Por quê? Porque dia após dia eu vou adquirir o quê? Conhecimento. Oséias 6:3 diz o quê? Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Então entenda que quando ele fala crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele quer entender que eu e você precisamos conhecer quem é Jesus. É Deus, aleluia. Quem é Jesus? E esse conhecer e prosseguir a conhecer é por quê? Porque por mais que eu conheço,
eu nunca vou conhecer o suficiente. Porque sempre Deus tem mais para mim. Se eu sair daqui saciado hoje, a semana que vem eu volto com mais sede. E o Senhor me sacia de novo. E no outro culto com sede. E o Senhor continua o quê? Me saciando. Por quê? Por mais que eu receba